Você já se pegou dizendo sim para alguém ou para algum evento quando a sua vontade era dizer não? Nessa semana mesmo, quantos compromissos você aceitou mesmo não querendo ou não podemos? Nesse vídeo eu quero conversar com vocês as razões que nos levam a dizer sim para os outros quando queremos dizer não, lembrando que cada sim que você dá para o outro é um não que você dá para você. Então você precisa pensar bem quando você diz um sim para a demanda alheia. Nós sempre trazemos a parte prática, como lidar com essas situações e não será diferente. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo bem prático que resolve a sua vida, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e me acompanhe que sempre nós temos conteúdos para simplificar a sua vida. A maioria das pessoas possui muita dificuldade para negar, para dizer não para as demandas e os convites alheios. Essa dificuldade normalmente encontra fundamento no medo de rejeição e na influência externa, principalmente familiar. Muitos dos nossos sims são sims para não sermos rejeitados. São sims para que os outros gostem da gente. Nós temos aquela ideia de que se a gente não disser sim para tudo que o outro nos pede, nos solicita, nós não seremos queridos, nós seremos rejeitados. Então, boa parte desse atendimento nosso, dessa ânsia de atender as demandas alheias, está ligada às demandas alheias, está ligado esse medo de rejeição ao fato de desagradar o outro, que o outro faça um juízo de valor a respeito de nós mesmos. Além disso, muito desse medo está ligado à influência externa, principalmente familiar. Então é muito comum que a gente já traga essa carga da família que é uma família que traz muito sim, uma família que não gosta quando nós falamos não e que coloca aquele peso quando a gente diz que não quer ir em determinado evento. Então nós acabamos dizendo sim porque nós vamos ter essa pressão. O primeiro ponto é que você entenda por que você diz tanto sim. Se você tem medo dessa rejeição ou se você acaba cedendo, se você é uma pessoa que não consegue segurar o seu próprio não. Faça essa análise, isso é importante para você saber com que você está lidando. Normalmente as nossas razões para tanto sim estão ligadas a uma dessas causas. Qual que é a consequência quando nós dizemos tanto sim para o outro? Nós ficamos cansados, nós preenchemos a nossa agenda com um monte de coisas, com um monte de atividades que não fazem sentido pra gente, e aí aquilo que eu falei no comecinho do vídeo, cada sim que você dá para o outro é um não que você dá para você, precisa pensar bem. Às vezes você enche tanto de compromisso e demanda com o outro, que os seus compromissos com você mesmo e as suas demandas com você mesma acabam ficando de lado. Além dessa questão da fadiga, do cansaço, do preenchimento da agenda, você ainda perde a sua identidade, principalmente quando a razão de tanto sim está nessa pressão alheia. Você está sempre atendendo o que o outro te pede porque ele está te pressionando, porque ele está te pedindo para fazer uma coisa, está insistindo. Quando você está sempre dando esses sims por essa pressão, você perde a sua identidade, você deixa de fazer as coisas para você mesmo. Então precisa tomar cuidado com isso. Você dá tanto sim pro outro que você já não sabe nem mais o que você quer da sua vida. Você não consegue mais definir aquilo que você quer na sua vida porque a sua vida está ocupada de tanto sim pro outro, de tanta demanda do outro. Você passa a viver muito mais em prol das expectativas do que o outro quer do que em prol das suas próprias expectativas e dos seus próprios sonhos. Entendido tudo isso, agora vem o que nos interessa. Como nós lidamos com isso? Como nós resolvemos isso? Essa questão do não é tão importante quando nós falamos de praticidade, uma agenda funcional e realização de sonhos, que no meu curso Manual da Mulher Prática eu tenho uma aula só sobre o não, só sobre como e por que é importante nós dizermos não. Então eu vou deixar o link para você aqui, se você quer ser uma mulher prática, clica no link. Mas vamos lá, qual a primeira prática que nós devemos fazer para dizer não? Autocontrole. Você precisa se controlar, você precisa controlar aquele ímpeto de já dizer sim. E aqui é importante que você tenha bem definidas as suas prioridades e
os seus limites. Se você já tem uma agenda que você olha e ela está cheia naquela semana e alguém te faz um convite e claramente você não pode aceitar porque sua agenda está muito cheia, se controle e não diga sim. Se você está estudando para uma prova e a boa parte da sua agenda está tomada pelos estudos, evite dizer sim para todo convite social que aparece. Se controle. Isso é fundamental para que você tenha resultado. Você precisa ter claro quais são as suas prioridades. O que eu quero para minha vida? O que é mais importante da minha vida? Eu estudar ou eu sair e ter uma vida social nesse momento em que eu estou vivendo. Segunda prática, seja direta e clara. Diga não de maneira direta e clara. E quando nós falamos de uma maneira direta e clara de dizer não, isso não quer dizer que nós precisamos ser grossas ou deselegantes, mas deixe claro. Vou te dar um exemplo. A pessoa te convida para sair. Você fala, essa semana eu não posso. Vamos marcar outro dia? Aí ela insiste, mas e se você terminar o seu trabalho? Você vai reiterar. Essa semana eu não posso. Vamos marcar outro dia. Ah, Polly, mas ela vai ficar chateada. Aí, gente, paciência. Infelizmente, nós não podemos lidar com todas as expectativas e todos os dissabores que o outro tem em relação às nossas escolhas. Por isso que você precisa ter claras quais são as suas prioridades. Quando nós temos clara qual é a nossa prioridade, eventuais dissabores ou ruído com o outro não nos incomoda tanto. E aí entra o que eu falei no comecinho dessa segunda prática. Você não precisa ser grosseiro. Já deixe claro, vamos marcar na próxima semana, tal dia eu tenho livre, dá para você também? Você pode encontrar um equilíbrio na forma de dizer esse não, mas seja clara e direta, sem rodeio. Uma coisa que nós fazemos muito é mentir na hora de dizer não. Nós montamos uma super história para poder dizer aquele não. E isso às vezes não se sustenta, porque na verdade é mentira. Então, seja clara e direta e não use da mentira para justificar aquilo que você não quer ou não pode fazer. Terceira prática, treine o uso do não em situações banais. Se você tem muita dificuldade em dizer não, comece a dizer não para coisas muito simples, coisas corriqueiras no seu dia a dia. Então, aqueles nãos que não geram nenhum impacto grande na sua vida ou na vida das outras pessoas. E aí eu te dou uma dica para você começar a praticar esse não na próxima situação que você se deparar. Alguém te fez um convite e você não pode ou não quer ir, porque também nós temos que praticar o não quando nós não queremos, diga não. Você não precisa dizer não para uma grande festa de aniversário, mas você pode dizer não para um convite para sentar num barzinho num meio de semana. Aquele não mais banal. Já treina esse não nessas situações mais banais, porque isso vai te ajudar a normalizar o dizer não, principalmente se você tem essa dificuldade. E a quarta prática e fundamental, essa aqui eu acho que é a mais importante, respire antes de dizer sim. Receber um convite, seja no WhatsApp, seja em qualquer outro meio, não responda imediatamente. Eu gosto de deixar uns minutinhos, a mensagem até fechada, sabe quando nós recebemos a notificação, nós lemos e aí nós não clicamos para não ter que responder? Comece a fazer isso, porque aí também você não se esquece de responder. Receber um convite, não responda imediatamente, nem o sim, nem o não. Dá uma respirada, dá uma pensada, olha as possibilidades, olha a sua agenda, dá um tempinho para você responder e só depois você responde. Faz com que você pense melhor naquilo que você quer para você e você não tenha aquela coisa do ímpeto de já dizer sim, sabe? Você dá uma pensada, aí você vê se faz sentido, vê se você pode realmente, vê se você quer realmente. Quando nós respondemos muito de supetão, nós não conseguimos analisar sequer se nós queremos aquela demanda ou não. Eu tenho certeza que se você começar a praticar, a treinar, a colocar em prática essas dicas que eu te dei, você vai começar
a ser uma pessoa que escolhe melhor aquilo que você diz sim. Lembrando que a ideia aqui não é você dizer não para tudo, mas você dizer não para as coisas que não fazem sentido para você e para as coisas que você não quer. Normalize também o fato de você não querer determinadas coisas. Tem lugares que nós não queremos ir, tem coisas que nós não queremos participar. E aqui também, não se esqueça que tem coisas que nós podemos fazer um esforcinho para vivermos melhor. Encontrar esse equilíbrio entre o sim e o não que nós damos é fundamental para você ter uma vida mais simples, mais prática. Quando nós dizemos muito sim para o outro, além de nós ocuparmos a nossa vida, nós trazemos muito ruído para nós mesmas. Ao mesmo tempo que a nossa agenda fica muito cheia, o que é um problema, a nossa cabeça também fica ocupada com aquele pensamento daquilo que você está fazendo e não gostaria de fazer. Nós precisamos simplificar a nossa agenda, mas simplificar também aquilo que ocupa a nossa cabeça. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se fez sentido para você, compartilhe com uma amiga.